E aí, galera, bora lá para mais um React. Vamos falar de anistia? Sim, esse papo aí que os bolsonaristas estão metendo louco aí, né? Querendo comparar a anistia que eles estão pedindo, né, com a anistia ali do final dos anos 70, por exemplo, né? Parada louca. Tenho uma opinião sobre isso. Aliás, não é nada novo na história do Brasil, viu? Aliás, é recorrente. Os caras vêm, tentam um golpe, são anistiados, não acontece nada com os caras voltam para tentar outro golpe depois e ficam tentando até conseguir, tá? Essa é a história da nossa república. Aliás, a história, né, da República Brasileira é uma história de golpes, tá, gente? O que mais teve na nossa história foi golpe, tentativa de golpe, sabe? Conspiração golpista. Cara, é de perder as contas de quantos a gente já teve. Então é só mais uma que a gente tá atravessando. Vamos reagir aqui a um vídeo do Galas fez falando sobre isso, pra gente pegar como base para eu poder fazer alguns comentários a respeito desse assunto. Assunto importante, então senta o dedo no like e bora pro vídeo. Fala, seus mal diagramados, a história da República Brasileira é inseparável da tutela militar. Desde 1889... Primeiro golpe, que aí eu concordo com a direita, sim. A República foi um golpe de Estado, um golpe militar, inclusive, tá? Que, como tudo no Brasil, altamente contraditório, uma vez que a liderança militar que desferiu o golpe, Marechal Deodoro, era monarquista. Tá bom? Mas foi convencido ali, entre outras coisas, claro, pelo um grupo positivista, formatado ali na Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, liderado por Benjamin Constant. Tinha a ver também com uma treta dele aqui no Rio Grande do Sul, uma vez que o Deodoro da Fonseca era o cargo equivalente ao governador do estado, ele era presidente da província, né? E tinha um desafeto político que disputava com ele esta condição, enfim. Caiu numa pilha fraca, proclamou a República no Brasil a partir de um golpe militar. Ele que era um monarquista, enfim. Contradições, né? Tem tudo a ver com a nossa história. Quando um marechal depôs o imperador e proclamou a República, o país é assediado pelo espectro do golpismo militar, quase que uma espécie de encosto secular em nossa história. A cada crise institucional, os militares surgem como supostos árbitros da ordem, impondo seu projeto de nação e relegando a democracia a um segundo plano. Entre golpes, ditaduras, pactos de conciliação e anistias, consolidou-se uma cultura política marcada pela impunidade e pela repetição de práticas autoritárias. Para eles, o povo é um entrave e a democracia uma doença. A proclamação da República em 1889 não foi resultado de uma revolução popular, mas de um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca. Ao longo do século XX, as Forças Armadas reiteradamente se apresentaram como poder antipolítico, moderador e armado. Estiveram nas articulações da Revolução de 1930, sustentaram o Estado Novo. Após derrubarem o próprio Estado Novo, foram para a presidência com o general Dutra. Garantiram a posse de Juscelino Kubitschek em 1955, mas também tentaram 2 golpes contra ele. E menos de uma década depois, tomaram o poder em 1964. É uma história de golpes, tá, gente? Então, começou com um golpe militar, proclamou a República. Esse golpe militar tinha um braço positivista, muito forte, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre lembro uma entrevista do Júlio de Castilhos, liderança positivista republicana da época, onde ele abertamente diz que o povo não poderia participar do processo político para o seu próprio bem. Então veja, isso está no DNA que estruturou esse positivismo brasileiro, que é um pouco diferente do que se tinha na França, por exemplo, mas que foi muito forte, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Uma tradição, tá? Uma tradição autoritária. Do tipo, olha, o povo não deve votar porque ele não sabe, ele é burro demais para isso, então nós que devemos decidir para o próprio bem do povo, tá? Embora eles tivessem um ideal industrialista, né? Que era melhor que aquela vocação essencialmente agrária defendida pelas nossas classes dominantes de então, eles também tinham essa postura autoritária.
na prática, ninguém ali era muito democrático não, viu? Nem do lado dos republicanos, nem do lado, por exemplo, dos que depois aqui no estado vão ficar conhecidos como federalistas. Mas a parada é essa, a gente teve aquele golpe, instaurou a república, porém, Deodoro da Fonseca não terminou o mandato. Não terminou o mandato. Perdeu base de apoio entre os militares. Quem termina o mandato era o vice dele, que era oposição a ele, o Floriano Peixoto. Tá? Se tentou, ao final do mandato do Floriano, não haver eleições para que ele mesmo continuasse no poder, ou seja, também teve uma movimentação golpista no final do mandato do Floriano. Aí a gente começa com a República do Café com Leite, que é encerrada em 1930, também por um golpe com a participação dos militares, quando Vargas chega ao poder. Vargas, que tinha assumido o poder aqui no estado, um sistema extremamente autocrático, herdado do Borges de Medeiros, que se elegeu 5 vezes consecutivas, deixando o Vargas 2 anos antes dele conseguir se tornar presidente. Tá? Depois o golpe do Vargas nele mesmo, que instaura o Estado Novo, e depois ele tem que sair e retorna aos generais. Retorna aos generais, volta o Vargas, crise política, tentativa de golpe em 61, dos militares, evitado pelo Brizola. 61, estão anotando? Pois bem, depois dessa crise a gente vai ter, aliás, antes ainda, eu tô pulando aqui a crise da posse do JK. Da posse do JK. Que a gente precisou de um golpe preventivo dado pelo general Lott também para garantir a posse do JK, porque os nossos militares já estavam articulando, junto com os nossos liberais, um golpe de Estado. Então teve antes, depois teve 61 e depois teve 64. Aí teve 68, golpe dentro do golpe. A nossa história é uma história de golpes, gente. A ideia de que os militares são guardiões da ordem nacional se cristalizou em doutrinas internas que viam inimigos internos, comunistas, trabalhadores organizados, movimentos sociais. Isso tem a ver com a vocação do nosso exército. O nosso exército ele não foi formatado para combater um inimigo externo, e sim para combater um inimigo interno, aplicar terror de Estado e servir de polícia política, além de poder moderador. É por isso que a gente precisa de uma reformulação completa das nossas Forças Armadas. Como ameaças permanentes à pátria. Essa mentalidade justificou a tortura, a censura e as execuções sumárias no regime instaurado após 64. Veja bem, a tortura se tornou algo tão importante para o regime que tivemos até intercâmbio entre torturadores. O general francês Paul Alsarice, conhecido por sua atuação durante a Guerra da Argélia, teve um papel controverso ao defender e praticar métodos de tortura, os quais mais tarde influenciaram regimes autoritários, incluindo o próprio Brasil. Será que ele vai falar do Daniel Mitrione, que é outro cara que veio ser professor de tortura aqui na América do Sul? Trabalhou no Brasil, trabalhou no Uruguai, se não me engano. Será que ele vai falar? Que é isso, tá? A tortura ela era tão institucionalizada na ditadura civil-militar que eles chegaram a trazer gente para treinar os torturadores. Tá? É nesse tom. Aqui, a tortura foi amplamente utilizada como ferramenta de repressão, especialmente em centros de detenção como o DOI-CODE, e envolveu práticas semelhantes às descritas por Alsarice, como sessões de choques elétricos, afogamento simulado e espancamentos. O livro A Tortura como Arma de Guerra demonstra como a influência direta de técnicas de tortura francesas no aparato repressivo brasileiro reforçou o ciclo de violência, repressão e medo que marcou o período da ditadura militar no nosso país. Mesmo com a redemocratização nos anos 80, a Constituição de 1988 manteve resquícios dessa tutela ao consagrar no artigo 142 a função das Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem. Esse dispositivo, muitas vezes invocado de forma distorcida por setores militares e bolsonaristas, perpetua o fantasma de uma democracia limitada, sempre sujeita à intervenção dos quartéis. E um outro detalhe importante, tá, gente, é que a anistia do final dos anos 70, ela foi construída a fim de anistiar também os militares
em especial os militares, de seus crimes da ditadura, porque no final dos anos 70, o regime militar brasileiro já estava fazendo água. Já tinha passado aquilo que eles vendiam como milagre econômico. A gente estava diante de uma brutal concentração da riqueza. Era o país do analfabetismo, da fome, da inflação, que eles nunca conseguiram controlar totalmente, mas de 74 em diante começou a escalar. Então, no final dos anos 70, né, se começa com a distensão política. A ideia era, gradativamente, fazer uma abertura, portanto, lenta, gradual e segura. Segura em que sentido? No sentido de que o que teríamos depois não seria ameaça ao capitalismo, não seria ameaça aos interesses da nossa burguesia, para que não tenha sido em vão, tá, os 20 e tantos anos de ditadura a partir de 64. Segura também no sentido de que os militares não seriam responsabilizados pela tragédia que eles impuseram ao Brasil pelos seus crimes. Então a ideia era a seguinte, beleza, vamos anistiar todo mundo, então vamos anistiar o que sobrou do movimento revolucionário, que era muito pouco, porque eles mataram todo mundo, muito mais do que as mortes oficiais, muito mais, porque não entravam como mortes da ditadura. Todo genocídio indígena, boa parte dos militantes mortos pela ditadura não são classificados como mortos da ditadura. Então a nossa ditadura ela omite inclusive o seu número de mortos. E isso tem a ver com a forma como foi feita a nossa anistia. Que, percebendo que eles tinham destruído o país e que eles seriam escorraçados do governo, como de fato foram, eles prepararam a própria saída deles. Para não acontecer com eles o que estava acontecendo, por exemplo, com os militares da Argentina. Então a anistia de 78, né, que começa ali no final dos anos 70, ela foi também, em especial, para os militares não serem responsabilizados. E é nisso que eles também se apoiam para introduzir essa jabuticaba aí do artigo 142 da Constituição Brasileira. E pasmem, os mesmos golpistas lá de 64 e que governaram o Brasil ao longo dos anos 70 estão envolvidos no golpe do Bolsonaro. Entende? É isso que a gente tem que entender, são as mesmas famílias. Família do Figueiredo, família do Mourão, entre outros, tá? Etigoyen, são sobrenomes que já estavam envolvidos nos processos golpistas e que foram anistiados para que não fossem julgados pelos seus crimes. Forças Armadas profissionais nos últimos 300 anos seriam ferramentas de segurança nacional contra os inimigos externos, mas na falta disso, o Exército Brasileiro tem seu foco na repressão interna, na regulação opressiva do povo e na defesa de uma visão do brasileiro como uma eterna criança que merece uma surra de vez em quando para entrar nos trilhos. E claro, na manutenção das mamatas para a família militar. Por isso esse temor irracional diante dos militares, vistos como os guardiões supremos do nosso país perante a irresponsabilidade do povo, como pode ser visto nessa fala de João Figueiredo, avô do golpista Paulo Figueiredo. Tenho a impressão que nós vamos ter que sofrer muito e vai haver sangue nesse país. Vai haver luta fratricida, vai haver guerra civil. Senão o comunismo não acontecer. Mas a anistia... Imagina o cara falando em comunismo em 87 no Brasil. É pra acabar, é pra acabar. Não é algo novo na nossa política. Em 56, JK concedeu anistia a militares envolvidos em movimentos golpistas contra sua posse. A decisão buscava estabilizar o seu governo, mas sinalizava uma lógica que se repetiria. Ao invés de punir os que atentaram contra a democracia, preferiu-se o perdão em nome da conciliação. Essa escolha reforçou a percepção de que os militares sempre poderiam agir contra a ordem constitucional sem consequências. Ao mesmo tempo, moldou uma tradição em que a anistia se tornava sinônimo de esquecimento e impunidade. Em 79, sob o governo João Figueiredo, a lei da anistia institucionalizou esse padrão. Fruto de disputas intensas, a proposta dos comitês brasileiros pela anistia previa excluir
torturadores de seus benefícios. Porém, prevaleceu o projeto militar, que estabeleceu uma anistia recíproca. Tanto opositores da ditadura quanto agentes do regime acusados de tortura e assassinatos foram beneficiados. No que deu isso? No mínimo tivemos Brilhante Ustra virando ídolo pop dos piores, entre os piores para os brasileirinhos. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. E hoje tem um dos Ustra que é vereador em Porto Alegre, pra vocês terem noção, né? De quão grave é anistiar golpista. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O resultado, claro, foi devastador para a justiça de transição brasileira. Torturadores puderam se recolher silenciosamente, preservando privilégios. A memória dos perseguidos e mortos foi relegada ao esquecimento enquanto setores da direita se reorganizaram. Não pensem que a direita atual é apenas fruto das redes sociais. Caiado já estava falando merda anticomunista nos anos 80. O povo está cansado de politiqueiros, de demagogos, que falam contra um setor produtivo como é o setor rural. Mas, no entanto, aplica toda a sua verba no Uruguai. Mas, no entanto, tem sua grande propriedade rural no Uruguai. E nós brasileiros não aplicamos aqui. Geramos riquezas neste país. E nós também, graças a Deus, essas Ele tá falando do Brizola, eu acho que é isso que ele tá falando. mãos foram adestradas em Paris. Foram adestradas em Paris, senhor Brizola, para poder operar aqui e fazer o social. Como eu operei durante 14 anos e opero até os dias de hoje. O que eu ganho, O livro Orville já circulava nessa época, cumprindo o mesmo papel que o Brasil Paralelo cumpre hoje. A anistia de 79 abriu caminho para que, décadas depois, surgisse o bolsonarismo como herdeiro da impunidade militar. Um dos terrenos em que a herança militar se mostra mais evidente é a segurança pública. A ditadura de 64 estruturou as polícias militares como forças auxiliares do exército, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pelo enfrentamento ao inimigo. E um outro detalhe que é bom lembrar é: quando acabou a ditadura, não acabou a polícia militar. A polícia militar que foi o braço, né, da repressão da ditadura. Então, mais um motivo para a gente lutar pelo fim da polícia militar. Interno. O Decreto-Lei número 667 de 1969 cristalizou essa lógica e a Constituição de 88 a manteve. Essa configuração produziu uma cultura policial marcada pela repressão violenta, pelo extermínio e pela naturalização da morte de jovens pobres e negros nas periferias. Episódios como Carandiru, Candelária e Vigário Geral não foram desvios, mas continuidade da lógica de guerra interna inaugurada na ditadura. E coisas que também não tiveram punição para os responsáveis, né? Não na proporção que deveria haver. Isso tem suas raízes na anistia. Hoje, o avanço das milícias, muitas vezes compostas por ex-policiais, mostra como a linha que separa Estado e a criminalidade se tornou cada vez mais tênue e difusa. A redemocratização trouxe conquistas como a Constituição de 88 e, décadas depois, a Comissão Nacional da Verdade, instituída por quem? Por Dilma Rousseff. A comissão investigou crimes entre 1946 e 1988 e abalou os militares que reagiram com hostilidade. Não ignorem esse fato. Muito do que vivemos hoje foi uma reação aos resultados da Comissão Nacional da Verdade. Que não puniu ninguém, mas só o fato da Dilma ter mexido nisso, né, ela arrumou ódio mortal dos militares. Né? Porque, de fato, mesmo não tivemos resultados concretos da Comissão Nacional da Verdade. Né? Eu acho que alguns reconhecimentos importantes a gente teve ali, encontraram alguns restos mortais, fizeram reconhecimento desses restos, etc. Se conseguiu justiça para algumas famílias, pelo menos para aquietar, né, aquilo mais latente. Mas de concreto não foi feito nada. Mesmo assim, só o fato de mexer nessa história fez com que a Dilma
fosse odiada pelos militares. Bolsonaro se fez entre os milicos que o desprezavam nos ataques que ele elaborou contra a Comissão Nacional da Verdade. Em 2016, o patético deputadinho Jair foi recebido de portas abertas numa formatura da AMAN com seus 2 filhotes mais retardados. Nunca os milicos abriram uma cerimônia dessa para um mero deputado. Estamos vivendo o pesadelo que nós mesmos plantamos, enquanto países vizinhos como a Argentina e o Chile julgaram torturadores, o Brasil permaneceu refém da interpretação de anistia recíproca. O resultado foi um esquecimento coletivo que corroeu nossa democracia. Exemplo disso é a trajetória do general Augusto Heleno, que representa a continuidade da linha dura do Exército. Em 77, Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frota, o ministro que tentou articular um golpe contra Geisel para barrar a abertura. Décadas depois, tornou-se figura central no governo Bolsonaro, inclusive participando de conspirações golpistas. A ponte entre Frota e Bolsonaro mostra como o fio autoritário nunca foi rompido. Eu sei, o bolsonarismo não vai morrer. Talvez até se radicalize ainda mais com os tios Franças espalhados pelo país. Sim, alguns estão caladinhos em nossas famílias, no nosso trabalho e no futebol. Mas eles ainda estão entre nós, só esperando a hora certa para falar alguma merda reacionária ou pregar algum tipo de genocídio como solução para o Brasil. Isso porque o bolsonarismo é produto dessa história mal resolvida, herdeiro direto da ditadura e da impunidade da anistia. Jair Bolsonaro construiu sua carreira exaltando torturadores como brilhante Ustra e defendendo a ditadura como regime legítimo. Em 2023 e 2024, após a derrota eleitoral e a tentativa de golpe do 8 de janeiro, Bolsonaro e seus aliados voltaram a recorrer ao velho expediente, pediram uma nova anistia, agora para os envolvidos nos ataques. O discurso de pacificação ecoava de 1979, transformar golpistas em meros exaltados, em nome da reconciliação nacional. Mas como produto dessa sequência secular de passadas de pano, talvez seja agora o momento de romper esse toque nacional em aliviar para os milicos. Até porque, gente, a história mostra que nós já tivemos vários processos de anistia e em todos os anistiados voltaram para tentar mais uma vez o golpe. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Até mesmo eles têm essa percepção. O momento é tão único em nossa história que os milicos chegaram ao ponto de oferecer o Brasil em uma bandeja para o Trump. O desespero é grande. Apesar disso tudo, acordei com a seguinte notícia: Centrão negocia a anistia para Bolsonaro com manutenção da sua inelegibilidade. Caralho, a gente não aprende nunca, mesmo. Puta que pariu. Ano que vem, com essa galera anistiada e Trump no poder, imaginem como será a eleição. Beleza, vamos ficar por aqui, eu acho que... Valeu. Acho que temos que falar de anistia sim, até pra não deixar se criar esse tipo de bobagem, né?